segundo a tua vontade. Amém? Quer dizer, assim seja. Só que assim seja segundo a vontade dele e não da nossa. Nós temos, nós temos o ano antigo, o hino antigo, foi um minuto só. Nem sei se eu ainda sei. E não sei, sabe, né? Uma luz brilhou no meu caminho. Cadê um minuto só? Só é João.
Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus amado, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, porque tu és digno, tu és o único de ser louvado e adorado. Ó Pai, seja conosco nesta noite, que nós possamos colocar em prática a tua palavra. Usa o teu servo, pastor, Senhor, para que da boca dele saia o que tu queres, para que o teu povo possa aprender e colocar em prática no seu dia a dia. Seja com cada um que está aqui na tua casa, Senhor, que veio entregar o seu culto a ti, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo 3, versículos 14 e 15. Nós estamos tratando sobre a igreja desde o domingo passado. E hoje nós vamos continuar. A propósito, agora à tarde eu recebi um vídeo, uma irmã mandou para mim, de um pastor, não sei quem é, falando do que nossos filhos assistem em casa. Ele mesmo, como pastor, disse que ele mesmo tinha comprado para os filhos aqueles filmes e tal, aqueles vídeos, sei lá o quê. E ele mesmo nunca tinha percebido o perigo que tinha naqueles vídeos. Aí ele explica lá tudo. E normalmente depois a gente põe a responsabilidade na igreja. A igreja é quem tem que ensinar nossos filhos. Não. Quem tem que ensinar nossos filhos somos nós, os pais. A igreja dá um ensinamento geral através do pastor, do discipulado, mas ensinamento a filho, de acordo com a Bíblia, é obrigação intransferível dos pais. Então vamos ver aqui o que é a igreja. Nós estamos tratando do que é a igreja. Exatamente por causa disso. A igreja criou uma tradição que não é o que a Bíblia diz. Aí o resultado está aí. A beleza de igreja que nós temos no mundo todo hoje. Muito bem, então, nós queremos falar sobre a missão divina da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Já pregamos aqui outras vezes tratando desse texto. No discipulado já falamos várias vezes sobre esse texto. Que ele diz assim: Paulo escrevendo ao seu discípulo, pastor Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 14 e 15. Paramos aqui. Então, olha só, Paulo está dizendo: escreve-te estas coisas. Ele já havia escrito um bocado de coisa até chegar aqui. Porque se eu tardar, tu deves saber, Timóteo, o que é que tu tens que ensinar na igreja. Porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, olha só. No domingo passado, nós tratamos desse assunto já, o que é a igreja. E falamos que ela não é o reino de Deus, como se arvora em si. A igreja não é o reino de Deus. Ela é agência do reino de Deus. Assim como a igreja não é o evangelho. Ela é mensageira do evangelho. Mensageira de Deus na pregação do evangelho da salvação. Detalhe, chamando pecadores ao arrependimento, o que não se ouve mais em pregação nenhuma, para a consumação do reino de Deus nesse mundo, do qual a igreja é a agente, única agência deixada por Deus nesse mundo. As outras agências, delegacia, Banco do Brasil, não sei o que, MEC, isso é tudo criado por Deus também. E cada um com a sua missão na criação de Deus. Mas a igreja é a única agência a tratar da salvação. Essa foi a pregação do domingo passado. E essa pregação gerou manifestações, digamos assim. Houve quem perguntasse: mas pastor, eu nunca tinha ouvido isso, me explique mais sobre isso. E houve quem dissesse: você está errado. Porque não sei quem ensina assim, não sei quem ensina assim, não sei quem prega assim. Então, irmãos, preste atenção. Esses que ensinam assim, pregam assim, não sei o quê, valorizam muito mais a tradição da igreja do que a Bíblia. Isso é herança da igreja católica. Eu falei isso na pregação de domingo passado.
Isso é herança da Igreja Católica. Nós somos oriundos da Igreja Católica. Estão lembrados? A Reforma Protestante saiu da Igreja Católica. Então nós trouxemos todas as mazelas da Igreja Católica, tirando o Papa e os santos, continua tudo do mesmo jeito. Então, observe, irmãos, que inclusive Israel, o povo de Deus, conduzido diretamente por Deus, se separou o tempo inteiro da lei de Deus. Portanto, Israel, na sua religião, na sua tradição religiosa, não é exemplo para a igreja. Já que a gente diz que a igreja é a continuidade de Israel, e é mesmo, em todos os sentidos, inclusive na rebelião contra a palavra de Deus. Não é modelo para a igreja de Israel. Israel sempre se afastou da lei de Deus. Quem não consegue enxergar isso na Bíblia, é melhor abandonar tudo e dizer que não é mais nada na vida. Pronto. Porque é isso que trata o Velho Testamento todo, a história de Israel. O tempo todo. Desde que Moisés tirou o povo de lá do Egito, até chegar Jesus, e mataram Jesus, inclusive. Nunca foi diferente. Deus sempre deixou um remanescente fiel, que ele restaurava. Quando chegava o povo lá no fundo do poço, ele tirava do fundo do poço o seu remanescente fiel. Remanescente fiel. Sempre, como está escrito no Velho Testamento, menos de 1/10. Está escrito isso, esse percentual está escrito, menos de 1/10. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Eles se afastavam da lei, depois que já estavam sob os cuidados de Josué. Quando Josué os introduziu, vou fazer um histórico aqui para a gente, muito rápido. Quando Josué os introduziu na terra de Canaã, continuaram se afastando da lei de Moisés. Josué chegou a dizer, olha, se vocês querem seguir a Deus, vocês sigam. Se quiserem seguir os deuses dessa terra, sigam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles resolveram servir os outros deuses. Não cumpriram o que Josué disse, o que estava na lei de Moisés. Não desterraram todos os povos que estavam lá. Todas as tribos são nomeadas lá. Judá não desterrou não sei quem. Efraim não desterrou. Era tirar o povo da terra. Nem que tivesse que matar todo mundo. Foi essa a ordem. Não, deixaram o remanescente lá e tal. E Josué disse, esse povo vai ser areia nos olhos de vocês. Vai ser espinhos nas vossas ilhagas. E foi mesmo, dentro de muito pouco tempo. O povo se casou com essas mulheres. Deu suas filhas para esses povos. E aí corrompeu-se totalmente. Deus disse que ia acontecer isso, inclusive. Em 1000 anos de história de Israel, de Josué a Malaquias, depois que Moisés morreu, Josué assumiu, até Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, digamos assim, nós vemos um povo sempre rebelde contra Deus. É isso que a gente vê na Bíblia. Quem enxergar algo diferente, tem uma Bíblia diferente da minha. Seja no período dos juízes, logo em seguida, o povo se corrompeu a tal ponto que ficou tudo bagunçado. Está lá escrito no livro de Juízes que cada um fazia o que achava mais reto. Aí Deus levantou juízes para julgar o povo. Esse juiz era uma espécie de rei, digamos assim, julgar as causas do povo. Está lá escrito, o povo se ajeitava com esse juiz julgando tudo. Está lá escrito, quando o juiz morria, o povo voltava a uma situação pior do que estava antes do juiz. Está lá escrito. O povo sempre foi rebelde. Israel não é modelo para a igreja. Os reis e os profetas, mesmo com Deus os chamando ao arrependimento, durante 400 anos, profeta pregando a mesma coisa. Todos os profetas pregaram a mesma coisa, 400 anos. Portanto, irmãos, a tradição religiosa de Israel comprometeu seriamente o testemunho de Israel às nações, como Deus mandou. Vocês serão o meu povo eleito, povo santo, para mostrar às outras nações como é que vive um povo cujo Deus é o Senhor. Era essa a função de Israel. Israel não deu esse testemunho, portanto não serve de modelo para a igreja. Como nós já afirmamos aqui, irmãos, nem Israel teve, nem a igreja tem uma missão em si mesma. Israel, já disse, foi um povo eleito por Deus para ser exemplo para outros povos. Não há nenhuma ordem mandando Israel ir pregar em canto nenhum. Pregar para outros povos, não há. Não há essa ordem. Eles tinham que ser só um modelo. A igreja também não tem uma missão. Ela é a própria missão do Senhor Jesus. Ele veio aqui consumar a obra da Trindade, do Pai, determinado na eternidade. Ele cumpriu, disse, está consumado. Deixou seus apóstolos, vocês vão
pregação do domingo passado, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Esta pedra quem? Ele, eu ensinei isso, não é Pedro com a igreja católica, não, a pedra é ele mesmo. Nós vimos aqui vários versículos mostrando que a pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram, está escrito na Bíblia em vários versículos, mostramos isso aqui domingo. Então ele deixou isso. Jesus é quem? O Messias prometido a Israel lá na lei. O Messias prometido, desde lá, desde a lei. Então, nesse sentido, a igreja é a continuação da aliança de Deus com Israel, a aliança eterna de Deus, a fim de que pelo seu testemunho, Deus mesmo acrescente a cada dia a igreja os que vão sendo salvos, como está escrito lá em Atos 42, 42 a 47. É Deus quem salva, não é a igreja não salva ninguém, nem condena. A igreja tem a palavra da salvação e da condenação, porque a mesma palavra que salva uns, condena outros, é a mesma palavra. Então, irmãos queridos, prestem atenção, essa é a razão da existência da igreja. E esses versículos que lemos fazem parte do ensino de Paulo ao seu discípulo Timóteo, como já disse, sobre como ele deveria ensinar a sua igreja. Preste atenção, irmãos, nós precisamos entender qual é a missão redentora de Deus. Desde Israel, Israel era parte dessa missão redentora de Deus. Israel não redimia ninguém, eles eram para viver mostrando como é que vive um povo redimido por Deus. A igreja de Cristo, com seus apóstolos, e como ela continua em nossos dias. Precisamos saber, irmãos. Como eu tenho dito aqui muitas vezes, repito, não há no Velho Testamento nenhuma ordem para Israel ir pregar no Egito, ir pregar na Etiópia, ir pregar não sei aonde. Não tem. Eles só tinham que ser modelo para outras nações. Santo, sereis santo como eu, vosso Deus, sou santo. É só essa ordem. Testemunhando as nações, está lá em Levítico capítulo 11. A ordem para ir pregar foi dada a pregadores, foi dada a profetas e enviados a quem Deus quis que eles fossem pregar. Naturalmente, todos os profetas quase pregaram para o próprio Israel. Eles nunca foram pregar para outros povos. Só Jonas e Naum foram pregar na Assíria, pregar em Nínive. Jonas foi pregar arrependimento, porque Deus mandou para o povo se arrepender, não era a hora ainda de destruir Israel. E depois Naum foi pregar juízo. Só esses dois profetas foram enviados por Deus a pregar a outras nações. Só. Todos os outros pregaram para Israel o tempo todo. Pregaram o quê? Chamando Israel ao arrependimento, porque eles estavam rebeldes contra a lei de Deus o tempo todo. É isso que o Velho Testamento todinho é isso. Então, em raros casos, irmão, já disse, quando Deus mandou Jonas para Nínive, depois Naum para Nínive, o objetivo, na verdade, era Israel. Nínive era só chicote de Deus. A Síria era só chicote de Deus para Israel. Jonas foi por quê? Porque não era hora ainda. O povo se arrependeu. Depois, quando mudou a geração, destruíram Israel. Aí Deus mandou Naum para levar juízo. Então, irmãos, é assim na Bíblia. Por que a gente não enxerga essas coisas, irmãos? Em todos os casos, os profetas começavam acusando o pecado, em todos os casos, acusando o pecado do povo de Deus, chamando esse povo ao arrependimento, segundo ponto. Terceiro ponto, prometendo o juízo de Deus. Deus vai destruir vocês. E disseram como é que ele vai destruir vocês. Toda vez foi dito. Disse até quem é o povo que vem destruir vocês. Tudo isso foi dito. E último ponto, ele restaurará o remanescente fiel, esse menos de 1/10, apontando para o Messias. Irmão, todas as profecias são assim. Todas. Por que a igreja não prega mais assim hoje? Porque é falsa. É uma igreja falsa, calcada em tradições inventadas por ela mesma. Como Israel inventou suas tradições também e se afastou da lei de Deus. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Tudo foi dito aos profetas conforme a palavra, pelos profetas conforme a palavra de Deus. Inclusive, a vinda do Messias, conforme a palavra de Deus. Irmãos, é nossa visão humana, é uma visão humana, só que está no próprio relato da Bíblia. Israel falhou como povo de Deus, povo separado por Deus para ser santo e dar testemunho desse Deus Todo-Poderoso às outras nações.
conforme o próprio Deus os acusa disso várias vezes. Quantas vezes Deus chama povo rebelde, chama Israel, Jerusalém, de prostituta, a capital de Davi, a capital do reino, o lugar onde estava o templo de Salomão, o lugar onde estava a arca. Pois é, Deus os chama de prostituta várias vezes. Deus passou isso em rosto de Israel várias vezes. Vocês me traem. Porém, como afirma as Escrituras, os planos de Deus não podem ser frustrados. Lembram de Jó 42, verso 1? Bem sei que teus planos não podem ser frustrados. Então, irmãos, segundo a providência de Deus, Israel, mesmo falhando no seu testemunho, cumpriu a missão determinada por Deus, ainda que com a perda progressiva da santidade pelo abandono da lei de Deus, por causa das suas tradições, suas invenções. Jesus disse isso aos fariseus, que eram os pastores, os mestres da lei de Israel: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Ele disse isso. Sabe por que vocês não ouvem minha palavra? Porque vocês são filhos do diabo. Ele disse isso aos pastores de Israel. Por que isso não serve? Então, irmãos, tudo conforme a providência de Deus, Israel cumpriu sim, mesmo abandonando, o que acarretou opressão e destruição total a Israel inúmeras vezes, conforme as promessas de Deus. Nada foi feito que não já tivesse na lei. Mas como os profetas também anunciaram, pela providência de Deus, ele sempre deixou um remanescente fiel. O pobre Elias, único profeta verdadeiro no reino de Acabe, 850 profetas falsos lá no reino de Acabe, no templo e no palácio do rei. Elias, o único, disse: Senhor, me mate logo. Mataram todos os teus profetas, só fiquei eu, então me mate logo também. Não tem mais ninguém nesse reino aqui não. E Deus disse: você está equivocado. Atenção, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 7.000, irmãos, em todo o reino de Israel. Isso dá muito menos de 1/10. Muito menos de 1/10. Eu reservei para mim 7.000 que não se avacalharam. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos, e essa é a história da Bíblia. Igreja cheia é sinônimo de falso profeta, de falsa pregação. Não tem conversa. Sempre foi assim na Bíblia e é assim que será até Jesus voltar. Aliás, vai piorando cada vez mais. Porque ele disse, no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem disse isso foi Jesus. Por que isso não serve mais? Quem disse que isso não serve mais? E como é que a gente vê a igreja tudo cheia? Pastores famosos, pregações maravilhosas. São falsas. As igrejas são falsas. Os pastores são falsos. E os crentes são falsos também. É essa a realidade bíblica. Então, irmãos, nós precisamos saber disso. Deus sempre deixou o remanescente. Segundo a profecia, na plenitude do tempo, ele mandou o Messias, aquele prometido lá para Eva, prometido para Abraão, prometido para Davi, para Salomão, toda a história. O filho de Davi. E o ceguinho lá de Jericó diz: Jesus, filho de Davi. Não era filho de Davi coisa nenhuma, era descendente da linhagem de Davi. Então repare que segundo a profecia, veio esse descendente nascido de Maria, a Virgem Maria. Aquele que morreu na cruz do Calvário. Ali ele consumou a obra redentora da criação e da redenção do reino de Deus, quando ele disse: está consumado, e está mesmo na eternidade, no tempo, ainda está acontecendo pela misericórdia de Deus para conosco. Só que antes de morrer e subir, ele preparou os seus discípulos. Pregação do domingo passado: vocês vão edificar a minha igreja. Ele passou 3 anos ensinando esses discípulos. 3 anos ensinando esses discípulos. 3 anos. O Senhor do conhecimento, o Senhor Criador, o mestre dos mestres, passou 3 anos ensinando os seus discípulos. Eu já vi um pastor dizendo que os discípulos eram os analfabetos. Analfabeto é o pastor que disse isso. Foi Jesus que nos preparou. Então Jesus passou esse tempo, comissionou-os como apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado com a autoridade de quem enviou. Como ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Pois é com essa autoridade que eu agora vos mando. Fazei discípulos. Continuem andando, que nem eu ensinei vocês durante 3 anos. Continuem andando. Aquele id não tem id coisa nenhuma. Do jeito que vocês aprenderam comigo esses 3 anos, continuem.
Façam discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando o evangelho. O que é evangelho? Chamando pecadores ao arrependimento. É isso. Batizem os convertidos e ensinem tudo o que eu vos tenho ordenado, nem mais nem menos. Foi essa a ordem de Jesus. Aí a igreja vira uma instituição cheia de regras e tradição dela mesma, totalmente afastada da palavra de Deus. E olha a igreja o que é. O que é a igreja no mundo de hoje? Uma vergonha. Fazer com Boris Casoy, uma vergonha. Um bando de gente atrás de bênção, manipulados por um falso pastor que sabe que é isso que elas querem. Aí é isso que eu vou dar a elas. Uma pregação bonita, Deus vai abençoar. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Então, irmãos, preste atenção. Jesus enviou esses apóstolos no poder do Espírito Santo. Lembrem, Jesus passou 3 anos fazendo milagre, ressuscitando mortos, fazendo tudo. Deixou cerca de 120 convertidos. Pense no pastor fraco. Pense no missionário fraco. Jesus Cristo, o Filho de Deus. 3 anos. Fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Deixou cerca de 120 convertidos. Pense no missionário fraco. Se uma igreja dessas nossas aqui botar um missionário em qualquer canto, em menos de 3 anos ele não tiver uma igreja grande, eles vão demitir o cara. Até porque esse cara vai fazer a igreja crescer fazendo maravilhas e os cambal lá, para enganar as pessoas. Muito bem, irmãos. Uma vez formada a igreja pelos apóstolos, no poder do Espírito Santo, a igreja não tem uma missão. Ela é a missão, a igreja é a continuação da missão do Senhor Jesus, que veio aqui na terra resgatar os eleitos de Deus, restaurar o reino de Deus. É isso que Jesus veio fazer aqui, e é isso que a igreja continua fazendo. A missão é de Jesus. A igreja é somente agente dele, dessa missão. É o corpo de Cristo. Ela não tem poder, coisa nenhuma. Eu vejo pastores, nossa, a igreja tem que ter poder. Quem disse isso? Onde é que está na Bíblia que a igreja tem que ter poder? Ela é mensageira do poder. É só isso. Mensageiro não tem poder nenhum. A mensagem tem poder. Se eu receber uma mensagem do não sei de quem aí, do governador, quem me trouxe a mensagem não tem importância nenhuma. O importante é a mensagem. O que é que está dizendo aqui? O senhor está preso. O senhor está preso. Pronto. A importante é a mensagem e não o mensageiro. Pois é. A igreja não tem importância nenhuma enquanto instituição. Não era nem para ter essa instituição. Jesus nunca mandou, nunca deu qualquer sinal de que a igreja deveria ser uma instituição. Nada. Continua empregando o evangelho em todo canto. Aí na hora que formar uma comunidade, ali, vamos já ver aqui, constitua um presbítero. O que é presbítero? Pastor. Constitua um pastor para ensinar essa. Só isso, só isso. Não tinha templo, não tinha nada, era na casa dos irmãos. Muito bem, irmãos, então olha só. Essas igrejas que eles formaram, os apóstolos, vemos isso claramente nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, passaram a dar testemunho daquilo que elas receberam. O que foi que elas receberam? A salvação. Eles receberam o evangelho chamando ao arrependimento. Eu já disse, quem estiver numa igreja, qualquer uma, que não tiver sido chamado ao arrependimento, não é crente. Ele é um religioso que aceitou um chamado de Jesus para me abençoar, eu aceito Jesus. Se o chamado não foi um chamado ao arrependimento, se você não entendeu que estava num abismo, e Deus o tirou desse abismo, não houve conversão. Houve proselitismo. Um cara aqui que convenceu você a dizer que aceita Jesus. Foi isso que aconteceu. Vamos já ver aqui. Então, irmãos, olha só. Essas igrejas que os apóstolos fundaram e deixaram discípulos já deles, Jesus não disse fazer discípulos, ficaram tomando conta dessas igrejas. E Paulo dá testemunho, por exemplo, da igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses ele diz, olha, eu estou muito alegre, digamos assim, com vocês. Por quê? Porque o testemunho da fé de vocês é conhecido não apenas na Macedônia, onde ficava Tessalônica, não apenas na Macedônia, como em toda a Acaia. Acaia era o outro lado, lá onde ficava Éfeso. É conhecido em redor do mar Egeu. Todos conhecem a fé de vocês. O que é fé? Conhecimento da revelação de Deus, da salvação em Cristo Jesus, chamando pecadores ao arrependimento, e agora, uma vez arrependido, eu vou fazer o que Ele mandou, conforme está na sua lei. É isso que é fé. Pois é, Paulo dá testemunho, 1 Tessalonicenses 1,8, que a fé de vocês é conhecida em todo canto. Aí. Agora, essa igreja liderada por, não era mais Paulo líder, por isso que ele mandava carta. Por quê? Porque as igrejas estavam sendo atacadas pela tradição dos judaizantes,
Em Gálatas ele chega a dizer, aqueles da parte de Tiago. Tiago era um legalista, sem dúvida nenhuma. Então, ele diz, estão atacando vocês com ensinamentos errados. Tem que voltar para a lei de Moisés, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que não sei o quê. Não tem não. Isso é tradição dos judeus, tradição que matou o Senhor Jesus. Isso não é modelo para a igreja. Jesus mesmo disse, ouviste o que foi dito? Eu agora vos digo. Mudou do toque do bumbo. Vocês não tinham entendimento. Os discípulos apóstolos, por sua vez, prepararam outros líderes. Paulo manda Tito. Ele diz a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, olha, o que de mim aprendeste na tua igrejinha aí, que aquelas igrejinhas eram de 10, 12, 15 membros, ninguém pensa que era 500, 5 mil, era não. Era toda igrejinha que reunia em casas, não havia tempo. O que tu aprendeste de mim, na presença de muitas testemunhas, tu escolhe líderes aí na igreja, homens piedosos, fiéis, íntegros, ensina a eles o que tu aprendeste comigo, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. É esse o modelo bíblico para a formação de pastores. Só esse. Não tem outro. Seminários, não sei o que, isso é invenção já da igreja. Na verdade são casas de comércio, todas. Uma instituição de ensino qualquer. Fui professor de seminário, de faculdades aqui. Meu Deus do céu, esses jovens estão aqui imaginando que vão ser pastores, com um ensino dessa qualidade, com um pastor dizendo, vocês vão ganhar dinheiro. Isso há quantos anos atrás? Vocês vão ganhar 10 mil reais como pastor em alguma igreja. E, meu Jesus do céu, olha o que é que está sendo ensinado para esses jovens. Detalhe, uns jovens, na grande maioria, semi-analfabetos, sem condição nenhuma de entender um texto. Pois esses discípulos prepararam outros líderes. Paulo ensinou a Timóteo como é que se preparou dos líderes, e a Tito ele mandou, Tito, olha, tu ordena presbíteros nas igrejas. Ele não mandou fazer um presbitério, não. Ele mandou em cada igreja, você passe lá em Creta, uma ilha grande, em cada igreja você passe ordenando presbítero. O que é presbítero? Ancião. Naquela cultura, ancião era uma preciosidade, porque o ancião tem conhecimento, ele tem experiência. E uma vez convertido, um ancião crente, é ele o homem capacitado para instruir cada igreja aí, constituir presbíteros em cada igreja. Ele não mandou fazer um presbitério de várias igrejas, não, ele mandou em cada igreja, forme presbíteros, deixe líderes, ensine líderes. Como é que se ensina líderes? Como ele disse a Paulo, o que de mim tu aprendeste? E detalhe, o que eu ensinei a ti, ele também diz, eu não aprendi de Pedro, de Tiago, de ninguém, eu aprendi foi do próprio Jesus, eu estou ensinando a você, e agora você ensina a outro, para que ele ensine a outro. Líderes, homens fiéis, homens capazes para liderar a igreja. Lá em Timóteo ele diz quais são as características desse homem. Um homem, em primeiro lugar, apto para ensinar. Aí ele sai dizendo uma série de outros requisitos para um presbítero. Em primeiro lugar, apto para ensinar. Como é que eu vou botar um pastor que não é mestre? Esse cara vai ensinar o quê? Besteira, que é o que a gente vê nas igrejas aí. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção, meus filhos. Segundo a aliança eterna de Deus, a aliança eterna nunca mudou, não. A missão original de Israel, ser santo como Deus é santo, é isso que vocês têm que ser. As outras nações vão ver em vocês um povo santo do Deus santo. É só isso, a missão de vocês. Quem ensina é sacerdote naquele templo lá, a tribo de Levi, os sacerdotes. Quem ensina são eles. Se afastaram, se corromperam por causa de reis corruptos também. Deus levantou profetas para desmoralizar os sacerdotes e dizer, vocês são uns vulgares ladrões, reis ladrões, príncipes corruptos. Os profetas para acusar. Deus levantou os profetas para desmoralizar a classe sacerdotal. Não adiantou muita coisa não. Então, irmãos, ser santo, testemunhar de Deus a outras nações. E agora essa missão é a igreja. Isso não é missão da igreja. Essa missão é a igreja. Notem que assim como Deus formou a nação de Israel, a partir dos patriarcas, deu-lhes a lei, deu-lhes sacerdotes, deu-lhes juízes na ordem, deu-lhes reis, deu-lhes profetas, para chamá-los ao arrependimento. Deu-lhes rei para conduzir os profetas para chamá-los ao arrependimento.
até a chegada do Messias. Chegou o Messias, cumpriu sua missão, mas antes formou os seus apóstolos, a quem ele disse na missão passada aqui. Lembra? Pedro, pastoreia meu rebanho. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, vocês vão agora edificar a igreja sobre essa pedra. Que pedra? A pedra sou eu, expliquei isso domingo passado. Mas vocês vão edificar. A pedra fundamental, que era o Senhor Jesus. Para a edificação da sua igreja, portanto, o Senhor também nos deu apóstolos, homens com a sua autoridade. E a partir deles, os discípulos por eles formados, para que o evangelho fosse pregado a todo mundo conhecido como foi. Paulo diz que naquela época não ficou um vivente sem ouvir a pregação do evangelho. Ele diz pelo menos em 2 lugares nas suas cartas. Conforme Jesus mandou. Qual era o evangelho? Chamando pecadores ao arrependimento. Esse que vocês mataram aí era o Messias de Deus. Olha, irmãos, no livro de Marcos, que é o evangelho piquitito, e segundo a tradição foi o primeiro escrito, você vê uma sequência dessa pregação do evangelho. O último profeta de ofício, embora o período profético vá até Malaquias, mas o último profeta de ofício foi João Batista. João Batista nasceu com a missão de anunciar o Messias. E foi isso que ele fez. Então nós vemos, logo no início de Marcos, que João Batista pregava arrependimento, chamando pecadores ao arrependimento. Muito bem. Capítulo 1, versículo 4, está lá dizendo que João Batista pregava arrependimento. O batismo dele era para arrependimento. Aí, mais na frente uma coisinha, está dizendo que depois de João Batista ser preso, o Senhor Jesus passou a ensinar e a pregar a mesma coisa que João estava pregando. Arrependimento para a salvação. Isso está lá em Marcos, capítulo 1 também, versículo 14 e 15, logo na sequência da prisão de João. Lá em Marcos, na sequência do Evangelho, capítulo 6, versículo 12, quando Jesus mandou seus discípulos a pregar pela primeira vez, disse a eles o que era que eles iam pregar: arrependimento para a salvação dos seus pecados. Arrependimento dos seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. Está lá, em Marcos. Em Lucas, no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus ia embora, termina Lucas, começa Atos, dizendo que eles viram Jesus subir. E em Lucas, no final, ele disse a eles: o que é que vocês vão pregar? Está escrito que Jesus abriu-lhes o entendimento. Até então eles não tinham o entendimento completo. Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles entendessem as Escrituras, para saber que ele veio, ele era o Messias, ele foi morto, ele ressuscitou. Vocês vão pregar isso que vocês viram, que eu ensinei a vocês vão pregar, chamando pecadores ao arrependimento. É isso que vocês vão pregar. Por que os pastores não fazem mais isso? Porque nunca fizeram, na verdade. Poucos fazem isso. Pouquíssimos fazem isso. Então, irmãos, como constatamos nas Escrituras, assim como Israel nunca entendeu a missão de santidade que eles tinham, que a missão é de Deus, mostrar ao povo como é que Deus trata desse povo. A missão de Deus neles e através deles, Israel nunca entendeu isso. Nunca. Isso é claro na leitura do Velho Testamento. A igreja é a instituição que se auto-inventou-se a si própria, como diz os meninos. Jesus nunca mandou aquilo. Nem os apóstolos mandaram. Então, a igreja não entende que ela deve ser apenas um povo santo de Deus. É só isso. É só isso. Não há na Bíblia qualquer mandamento para a rebelião de Israel ou da igreja para qualquer tipo de coisa. Muito pelo contrário. Toda vez que o povo de Deus se rebelou contra as autoridades constituídas, Deus os massacrou. Eu mostro na Bíblia quantas vezes isso aconteceu, se vocês quiserem. Todas as vezes que o povo de Israel se rebelou contra algum rei, que Deus mesmo botou para ser opressão sobre eles, Deus acabou com Israel. Todas as vezes. Até depois de Jesus. Anos 70, General Tito acabou com Jerusalém, com tudo. Por quê? Porque o povo se rebelou. Lembra de Simão, os zelotes? Pois é, os zelotes eram rebeldes. Começaram a criar movimento lá, Tito acabou com tudo.
Quem colocou esse pessoal como chicote sobre o povo de Deus? Deus. Não está escrito na Bíblia. No Novo Testamento, capítulo 13 de Romanos, Paulo diz tão claramente que a gente deve obedecer às autoridades, porque são juízo de Deus, são ministros de Deus. Até a espada, ele está falando de pena de morte, é ministro de Deus. Até os impostos, quem tem tanta raiva de pagar, são ministros de Deus. Por que eu não enxergo isso? Não, eu vou me rebelar. Mas rebelar com base em quê? Com base na tradição da igreja. E onde a tradição da igreja é a palavra de Deus? Onde? Na igreja católica. E nós somos descendentes da igreja católica. Então criamos nossas tradições também. Irmãos queridos, olhe, a igreja primitiva, como nós podemos ver lá em Atos, foi ali que ela começou. Assim como em Israel não há nenhuma ordem para Israel ir pregar em país nenhum, ele apenas tinha que ser modelo de santidade. Não há uma única ordem para qualquer igreja ir pregar em lugar nenhum. Todas as ordens para a igreja são para serem santas, para crescerem em santidade. Crescer em santidade tem que ser modelo. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, João 17, no final, ele diz isso: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Ele não diz para que o mundo seja convertido, não. Para que o mundo, através do comportamento deles, o mundo vai saber que esse povo é um povo santo. Se eles vão se converter ou não, Jesus não trata disso. Ele está dizendo, eles têm que ser modelo. Modelo de amor, de união, de santidade. Não há qualquer ordem para a igreja nenhuma e pregar em canto nenhum. Quem era que ia pregar? Os apóstolos. Na igreja primitiva eram eles que pregavam, ou aqueles que eles comissionaram. Quem saía a pregar eram os apóstolos e missionários vocacionados, evangelistas. Em todas as cartas apostólicas, especialmente as de Paulo, nós vemos os irmãos sendo chamados à santidade. Assim como nos é informado que os apóstolos foram chamados para pregar o evangelho. Só um início rapidinho aqui, irmãos. O início de Romanos. Olha qual era a finalidade dos apóstolos, e eles sabem disso. Início de Romanos 1, capítulos 6 e 7. Sim. Por intermédio de quem viemos a receber, ele está falando de Jesus. Intermédio de quem? Jesus. De Jesus nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência pela fé entre todos os gentios, de cujo número, vocês romanos, sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Igreja de Roma, vocês foram chamados para serdes santos. Não foi para serdes missionários. Isso não era ele, Paulo. E ele estava indo para Roma exatamente para que Roma o mandasse para a Espanha. Início de Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Todas as cartas são disciplinadoras e discipuladoras. Carta apostólica não tem nenhuma intenção de converter ninguém. São cartas escritas já para igrejas, dizendo a essas igrejas que eles têm que ser santos. Quem prega é pregador. Não há qualquer ordem para a igreja se rebelar contra ninguém, fazer movimento, não sei o que, nada. Seja santo. Ah, mas as escolas estão ensinando não sei o que aos filhos. Ensine seu filho em casa que não tem problema. Se você ensinar seu filho em casa, não terá problema. Como a Bíblia manda. Ensina a criança de manhã, de tarde, de noite, dormindo, levantando, comendo, tomando café, almoçando. Não, eu boto ele na frente da televisão e dou um bando de brinquedo, troço, não sei o que, filme. Satanás, smartphone, Satanás. Pronto, esse menino virou escravo de Satanás dentro da minha casa, patrocinada por mim, pai. Essa é a realidade da igreja. Aí o pastor tem que ensinar. A igreja tem que ensinar. Tem que lutar agora contra a escola, porque a escola está ensinando meus filhos errado. Qual é? Não, porque a igreja na tradição, eu quero lá saber de tradição de igreja, eu quero saber o que a Bíblia diz. Irmãos, meus filhos, quando entendemos o evangelho da salvação, pelo dom ou dons recebidos
pela graça de Deus, sem dúvida passamos a compreender qual é a função da igreja e qual é a nossa função na igreja. Como Paulo ensina a desordenada igreja de Corinto, que chegou a dizer: isso é um ninguém, sem expressão, insignificante. A igreja que ele fundou e discipulou disse isso dele. 2 Coríntios 10:10. Sujeitinho insignificante. Imagina. Essa é a igreja tradição. Igreja de Éfeso, que também não deixava sequer ler as cartas de João. Tinha um tal de Diótrefes, que era o dono da igreja lá. Não, ninguém lê a carta de João, correndo. João, o apóstolo amado de Deus, Jesus. E missionário que chega aqui da parte de João, não acolhe em casa. Tem conversa, o cara era dono da igreja, igreja é tradição. A nossa tradição é outra história. Muito bem, irmãos, então olha só. Como Paulo ensina a essa igreja de Corinto, todos os dons são dados pelo Espírito Santo conforme lhe apraz, com a finalidade exclusiva de edificação da igreja. O que é que significa edificação da igreja? Crescer no conhecimento de Deus. Esses dons são para a edificação da igreja. Como Pedro diz lá na sua carta, aquele que prega, pregue segundo a palavra de Deus, segundo os oráculos de Deus. Aquele que serve, sirva na força que Deus supre, para que em tudo Cristo seja glorificado. Não é a igreja que tem que ser glorificada, não é o pastor, não é presbítero, é o Senhor. Pelo testemunho da igreja, ela deve continuar sendo a missão de Jesus. A missão é de Jesus, a missão é do próprio Deus de resgatar os seus eleitos. A igreja é instrumento disso, só isso. Aí eu vou resgatar alguém com revolta. Paulo não ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, é contra potestades, principados, dominadores deste mundo, é contra Satanás. É nesse sentido, irmãos, que a igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade, que nós vimos aqui na leitura inicial. Coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, no se eu tardar, fiques certo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então, bora ver rapidinho esse negócio aqui. A igreja é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? Cristo, não é a igreja. Ela é apenas mensageira. Coluna e baluarte, sustentáculo da verdade. Então vamos ver por que Paulo disse isso. Vamos lembrar por que ele disse isso. Porque, irmãos, nos versículos lidos, assim como em outras cartas apostólicas, Paulo está ensinando e discipulando uma igreja, no caso aqui, a um pastor. Qual é a verdade que ele, como pastor, deve ensinar à sua igreja, para que essa igreja seja coluna e baluarte dessa verdade que ele está ensinando? Como ele está escrevendo a Timóteo, Timóteo na época era pastor em Éfeso. Ao afirmar que a igreja é coluna e baluarte da verdade, com certeza absoluta, Paulo tinha em mente o grande templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo de Diana, irmãos, tinha 5.000 metros quadrados, sustentado por 127 colunas e baluartes de mármore, de 18 metros de altura cada uma. Olha a magnitude desse templo, local da idolatria a Diana. Quando Paulo pregou lá em Éfeso, ele teve problema grande lá com o tal de Demétrio, que era ourives, fabricante de nichos, imagens de Diana, e ganhava dinheiro com isso. A pregação de Paulo, Paulo não se insurgiu contra o cara. Ele não disse que está errado vocês cultuarem Diana, não, ele pregou o evangelho. Pessoas se converteram, começaram a jogar fora as imagens de Diana. Demétrio deu, como se diz aqui na Paraíba, deu a molesta, criou problema para Paulo. Paulo não saiu lá pregando contra Diana, não, ele saiu pregando quem é Jesus. Quem se converteu deixou de lado Diana, deu problema para Paulo. Aí ele está dizendo aqui, está lá em Atos 19 essa história. Então ele está dizendo aqui, que diferentemente do suntuoso templo de Diana,
A igreja do Senhor Jesus, que naquela ocasião lá se reunia na casa de algum irmão, não tinha templo, a igreja nunca teve templo nos primeiros séculos. Veio ter templo depois, já criado pela igreja romana já. Veio construir templos, megatemplos e tudo. A igreja nunca teve, ela se reunia em casas das pessoas. Então Paulo está dizendo aqui, tendo em mente o magnífico templo de Diana, ele disse, não, Timóteo, a nossa igreja, ela mesma é coluna, ele estava lembrando das colunas de 18 metros de altura, mármore magníficas. A nossa igreja, a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. O templo da igreja é cada um de nós, é a verdade que está em nós, nós somos a coluna e baluarte da verdade. É isso que o homem está falando. Ou seja, o templo da igreja de Deus é espiritual, não é físico. Preste atenção, meus irmãos. Em nenhum lugar do Novo Testamento nós vemos qualquer ensinamento ou mesmo uma simples sugestão de que a igreja deve crescer e se organizar como instituição, muito menos uma instituição mundial como é a Igreja Católica, nossa mãe. Como um conglomerado de igrejas não tem qualquer ordem nesse sentido, como vemos desde a Igreja Apostólica, que depois virou Apostólica Romana. Aí é que virou mesmo. Aí inventaram Papa, Bispo, Arcebispo, meio mundo de coisa. Não é? Até as diversas denominações, todas de alguma forma oriundas da Igreja Católica. Da Igreja Católica saiu a Igreja Reformada, a Reforma Protestante. Algumas denominações que vêm desde lá, presbiteriana, luterana, por exemplo, vem desde lá. Mas elas saíram de onde mesmo? Da Igreja Católica. Então elas são diferentes em quê mesmo? Na história do Papa. Só que ela inventou o seu próprio Papa. Os próprios dominadores da igreja sempre existiram. Sempre existiram. Aí essas igrejas reformadas, delas nasceram os pentecostais. Então reparem, os pentecostais já são netos, netos da Igreja Católica. Dos pentecostais nasceram os neopentecostais, já são bisnetos da Igreja Católica. E assim o negócio vai piorando cada vez mais. Sempre foi assim na história de Israel. O povo vai se afastando de Deus. Na nossa casa acontece isso. Não ensinamos nossos filhos, que não vão ensinar os filhos deles, que não vão ensinar os netos, e assim por diante. Aí o pai tem problema com os filhos, que ele não ensinou, vai ter problema com os netos, que o filho dele não ensinou. Isso nós vemos aqui na nossa igreja. Mesmo eu chamando a atenção sobre isso há 14 anos aqui. Mudou o quê? Nada. Então, irmãos, é assim. Essa tristeza terrível de Elias, de Moisés, de Josué, do próprio Senhor Jesus Cristo, ô Jerusalém. Eu quis te ensinar, eu quis te juntar que nem a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste, tu mataste teus profetas. Pois é, irmãos, sempre foi assim, sempre será assim até Jesus voltar. É isso que deixa um pastor fiel morto, dá vontade de morrer que nem Elias. Senhor, me leve logo daqui, eu estou fazendo o que aqui? Eu não faço parte desse mundo. E detalhe, com isso não estou querendo dizer que eu sou mais santo do que os outros, não. Eu sou um pecador, que sei que não domino o meu próprio pecado, que nem Paulo diz. O que eu quero fazer eu não faço, o que é certo. E o que é errado, que não é para eu fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Paulo disse isso, imagine eu. Só que a gente tem que ter consciência disso. Davi, orando, Senhor, pequei contra ti somente umas cordas. Ele pecou contra Batseba, possuiu a mulher do homem, pecou contra Urias, traiu o homem, mandou matar o homem, e pecou contra todo Israel, que ele pousava de Santarrão, o grande rei Davi, e era um safado. Pelo menos estava agindo como tal, nesse momento. Pois é, mas ele diz, pequei contra ti somente. Conversa essa. Ele pecou contra todo Israel, mas ele sabe que o pecado, na verdade, foi contra Deus. O pecado contra Israel já é consequência do pecado dele contra Deus. Como José, quando não quis possuir a mulher de Potifar, cometeria o também pecado contra Deus. Olha a consciência que esse homem tinha do relacionamento dele com Deus. Fosse eu, no máximo, sendo muito ético cristão, eu dizia, minha senhora, eu não posso trair o meu chefe. No máximo, eu ia dizer isso. Eu não posso trair o meu chefe, ele tem toda a confiança em mim. Minha senhora, olha, me deixe fora desse negócio aí. Eu não posso trair meu chefe. Não, José, cometeria eu tamanho pecado contra Deus? Potifar não estava nem sabendo. Podia deitar com a mulher do homem lá à vontade. Pois é.
Olha o conhecimento que esse homem tinha de Deus. Então, meus filhos, prestem atenção. Em nenhum lugar, já disse, não vemos qualquer, nem mesmo sugestão de que a igreja deva ser um conglomerado, um império, como todas as igrejas são. Todas. Todas as denominações vão crescendo, 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 viram um império. Como viram um império, é preciso dinheiro para manter esse império. E para ter dinheiro eu tenho que ter muita gente. E para ter muita gente eu tenho que agradar essas pessoas com a minha pregação. É isso que é a igreja mundanizada que nós conhecemos. Qualquer uma. Como é que eu vou manter isso aqui? Se não tiver de irmão para pagar condicionado, não sei o que, vai deixar. Aí quanto mais ela cresce, mais dinheiro eu preciso. E quanto mais dinheiro, para eu arrecadar mais dinheiro, eu tenho que ter mais gente. E para ter mais gente, eu tenho que fazer um discurso que agrade essas pessoas. É assim que funciona a igreja. Qualquer uma. E isso é tradição da igreja católica. Foi ela que virou um império. Um próprio país, dentro de outro país. Um império que teve seu próprio exército. Pode o negócio. Meu Deus. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem. Onde foi que a igreja de Deus tem o seu próprio exército para matar pessoas que não estiverem de acordo com o ensinamento dela? Qual é a base bíblica para um negócio desse? Ah, Deus mandou Israel matar. Peraí, colega, peraí. O contexto lá era outro, a realidade era outra. Lá havia a ordem de Deus para matar. Como ele mandou matar o povo de Canaã, mandou matar todo mundo. Como ele mandou Josué acabar com a cidade do muro, Jericó, acaba, mata todo mundo, não é para ficar nenhum vivo. Ali é outra história. Ali é outra história. E é exclusiva para ali, para aquele momento. Não a ordem de Deus para ter um rei feito Davi no Brasil, um rei em João Pessoa. Não existe isso. Isso foi naquele tempo. No Novo Testamento obedeça às autoridades, todas elas foram constituídas por Deus. É isso. Ainda que sejam más, é essa ordem, obedeça. Detalhe, para serdes filhos de Deus, ainda tem mais essa. Pedro chega a dizer isso. Então, irmãos, presta atenção. Não há qualquer ordem, qualquer sugestão, qualquer indicativo de que a igreja deve ser um conglomerado de igrejas sequer. Como vemos desde a igreja católica, até as diversas denominações que nós temos hoje. A igreja de Cristo não tem dono. A igreja de Cristo não tem chefe. A igreja de Cristo não tem regras fora a Bíblia. Se ela tiver regras fora a Bíblia, ela é uma organização humana. Como todas são. As regras da Bíblia são os preceitos de Deus, como Ele deixou. Interessante que nós normalmente criticamos a igreja católica por causa das sagradas tradições da escritória. Não temos as nossas, não é? Claro que temos, toda igreja tem. Nossas sagradas tradições. Qualquer coisa diferente do que está revelado na Escritura, como Paulo diz, ainda que seja um anjo que venha do céu dando qualquer outro tipo de instrução, seja anátema, maldito. E essas normas do Senhor Deus são passadas para a igreja por um pastor, obrigatoriamente por um pastor mestre constituído pelo Espírito Santo. A própria carta que Jesus mandou às 7 igrejas da Ásia, ele mandou ao pastor da igreja. Ele não mandou ao presbitério da Ásia. Ele mandou para cada igreja individualmente ao pastor. O anjo da igreja, aquele anjo ali assinando de mensageiro. Quem é o mensageiro de Deus para a igreja? O pastor, mestre. Pois é, a carta foi enviada a cada pastor individualmente. Não foi para um presbitério da Ásia, não, foi para cada igreja. Pastores às vezes me convidam para pregar na igreja dele. Digo, você não é o pastor da igreja, pregue lá que eu prego na minha. Que história é essa? Por que eu vou pregar na sua igreja? O cara quer levar uma novidade para a igreja dele de psicologia. Ah, um pastor diferente vem pregar hoje aqui, os irmãos vêm, um pastor diferente. Esse cara vai pregar o quê? Não é a palavra de Deus, não? Então não tem nada diferente. Se ele pregar a palavra de Deus, a pregação dele vai ser igual a minha. Vamos terminar, irmãos. Compondo a igreja como um todo, como o corpo de Cristo, como ensina Paulo, cada igreja local, as cartas de Paulo foram para igrejas locais, cada uma delas. A de Jesus foi para igrejas locais, cada uma delas. Ela deve ser coluna e baluarte da verdade. Ela não é a verdade. Ela é sustentáculo dessa verdade. Ela é mensageira dessa verdade.
Onde? Na comunidade onde ela estiver assentada. Então esse negócio de igreja que nós temos aqui no 13 de maio, eu sou do Jardim Luna, Paulo é do Bessa, não sei quem é do Intermário, isso está errado, de acordo com a Bíblia. A igreja era para ser aqui, da comunidade, com um pastor aqui da comunidade, ensinando a comunidade alguma coisa. Aí nós ficamos, um do norte, outro do sul, outro do oeste, outro do leste, se reúne no domingo para vir à igreja aqui, uma vez no domingo, e chega atrasado. Isso é a igreja. Vocês sabem o quanto eu bato aqui nessa história do atrasado há 14 anos. Sabe quantas vezes eu cheguei atrasado nessa igreja aqui? Nenhuma. Em 14 anos. Em fevereiro agora faz 15. Nenhum compromisso da igreja eu cheguei atrasado, porque eu sou melhor do que todo mundo. Não. Eu tenho um exemplo a dar. Eu sei o meu papel. Nunca eu marquei com um irmão para eu falhar. Vários irmãos já marcaram comigo e falharam. Eu sou melhor do que vocês? Não, eu sei a minha responsabilidade como filho de Deus, como coluna e baluarte da verdade. Irmãos, a igreja tem que ser coluna e baluarte da verdade onde ela estiver instalada. Se for agora por causa da cultura, um é da Bessa, outro é do Roger, outro é não sei de onde, então seja coluna e baluarte da sua comunidade onde você mora, na escola onde você estuda, na faculdade, no seu trabalho, se for jovem, no seu namoro. É só isso que é a igreja. O que passar disso é a organização sócio-religiosa econômica. Essa igreja, reúna-se onde se reunir. Se tiver uma casa própria que nós temos, louvado seja Deus. Se não tiver, na casa dos irmãos. Um irmão na casa do irmão, o pastor vai na casa do irmão, vamos pregar na casa do irmão tal, vamos pregar na casa do irmão tal um dia. Reúne quem mora lá perto, a gente vai lá e prega lá, ensina lá. É isso que é a igreja. Na verdade, é isso que é a igreja. Não essa história de igreja em células que nós temos hoje, voltando à igreja de Atos. Isso é uma estupidez do tamanho do mundo. Eu sei quando começou isso. Conheço um pastor nosso presbiteriano, de Manaus, administrador de empresa, que virou a igreja uma empresa, lá em Manaus. Ele que inventou no Brasil essa história de igreja em células dentro da igreja brasileira, dentro da igreja presbiteriana, que sempre foi contra esse tipo de novidades. Pois é, a igreja em células. Os irmãos se reúnem na casa de fulano de tal, é uma reunião social. É bacana? Isso é muito bacana. Agora, quem vai ensinar esses irmãos? Um outro irmão. Não, eu leio um pedaço, você lê outro. Quem está ensinando quem? Ninguém. Está ensinando a ninguém. Tem uma igreja nossa aqui, que um membro de lá me deu uma espécie de apostila ou revista, sei lá o que eles fizeram para ser dado nesses grupos familiares. Ele me deu umas revistas, eu fui olhar, eu digo, meu Deus do céu, a quantidade de heresia, a quantidade de besteira, psicologia. A psicologia é frontalmente contra a teologia, em princípio. Em princípio. Por quê? Porque a teologia é centrada em Deus, no conhecimento de Deus, no louvor e da glória de Deus. A psicologia é centrada no homem, na sua arrogância, no seu orgulho, que eles chamam de autoestima. Só trocaram o nome. Ah, tem que elevar a sua autoestima, tem que elevar o seu moral, você não pode ficar deprimido. A psicologia trata com o seu eu. E a teologia trata com Deus. Eu tenho que conhecer o meu Deus. Eu tenho que me agradar ao meu Deus. A teologia me ensina a ser humilde. Ensina a considerar os outros superiores a mim. A psicologia não. Enquanto contrário. Você tem que agradar a você. Os outros que se lasquem, como se diz aqui na Paraíba. Irmãos, nós temos que conhecer o nosso Deus. Temos que conhecer a sua palavra, irmãos. É isso que Paulo está ensinando nos versículos que nós lemos, como faz em todas as suas cartas, discipulando e disciplinando igrejas, principalmente por causa dos falsos mestres, com suas tradições e falsas doutrinas, que perturbavam os irmãos. Quando ele diz a Timóteo, escrevo-te estas coisas, se você for olhar lá para trás, o que era que ele estava escrevendo, ele está se referindo ao que ele já havia escrito antes. O que foi que ele escreveu antes? Como deve ser um líder da igreja, por exemplo. O presbítero deve ter os seguintes pré-requisitos. É disso que ele está tratando. Ele está se referindo a isso. Especialmente aos líderes da igreja. Da mesma forma que orientou Tito, seu outro apóstolo. Tito, os líderes têm que ser assim, 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 assim. Você vai constituir presbítero nas igrejas. Como podemos observar, tanto nesta carta de Paulo, quanto na carta de Tito, na outra carta de Paulo também. Logo após os ensinamentos sobre como deveriam ser escolhidos os líderes da igreja, os mestres da igreja,
Paulo passa a falar sobre quem? Os falsos mestres dentro da igreja. Suas doutrinas, suas tradições, que tanto o perturbaram durante o seu ministério de quase 40 anos. Quem? Os judaizantes. Exatamente o povo de Israel. Com suas tradições. Daí, irmãos queridos, seria imprescindível o ensino correto para que a igreja seja realmente coluna e baluarte da verdade. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a tua palavra? Fazer agora como o espanhol. Sou eu. Jesus disse isso. Sou eu. Eu sou a palavra, eu sou o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o verbo. Versículo 14. Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, a Bíblia é Jesus. Eu não tenho que ter regra. Está aqui a regra. Eu não tenho que ter chefe em igreja. O chefe é Jesus. Eu só tenho que fazer o que ele mandou. A igreja tem que ter um mestre ensinando, só isso. Quem prega? Evangelista. Ele recebe esse dom. Daí, irmãos, ser imprescindível. Essa é uma responsabilidade intransferível do pastor, do líder. E ele tem que ensinar a verdade. Senão ele vai ensinar as tradições que Jesus acusou frontalmente os fariseus. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Os pastores de Israel, a quem ele chama de raça de víboras, serpentes venenosas, ladrões salteadores e hipócritas, sepulcros caiados. Irmãos, as únicas pessoas às quais o Senhor Jesus dirigiu palavras ofensivas, hostis, foram os pastores de Israel. Ele nunca dirigiu uma palavra ofensiva para uma prostituta. Ele nunca dirigiu uma palavra ofensiva para um cobrador de imposto que era tido como ladrão. Para quem ele dirigiu palavras ofensivas? Aos pastores de Israel, escribas e fariseus hipócritas. Paulo, em sua carta aos Filipenses, cadê? Olhe como é que ele se dirige, capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu prego para vocês as mesmas coisas aqui há 14 anos. Aí eu nunca tinha nem prestado atenção nesse versículo. João me chamou a atenção. Aí, pastor, o senhor disse que prega as mesmas coisas, Paulo também. Ó. Por quê? Porque eu estou pregando a Bíblia, então é a mesma coisa. Tem Bíblia nova, não tem palavra nova, tem revelação nova, está tudo aqui. Aí olha a continuação. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos dos da circuncisão. Sabe quem eram esses? Os judeus, povo de Deus. Tradição. Acautelai-vos dos cães, que estão insistindo que vocês têm que ser circuncidados, têm que observar a lei de Moisés, não sei o quê. Pois é, tradição. Aquela tradição que Jesus disse, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Irmãos, prestem atenção, meus filhos. A igreja não é uma empresa religiosa. A igreja não é um clube sócio-religioso. A igreja é a continuidade da missão que é do Senhor Jesus. É do próprio Deus a missão. Qual é a missão? Salvar os eleitos do Pai, proclamando a palavra de Deus, chamando pecadores ao arrependimento. É para isso que a igreja se reúne, seja em que lugar for, para aprender cada vez mais disso, para estar sempre preparada a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Não tenham medo de Nero, está queimando vocês, está aí. Rebelem-se, façam placa, façam faixas, vão se rebelar contra Nero. Não, ele disse, não se preocupe com isso. Não é isso que tem que estar em primeiro lugar na agenda de vocês. O que tem que estar em primeiro lugar é o conhecimento de Deus.
Respondam a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. O que é essa esperança que é em vós? Jesus, esperança nossa. Ele virá nos buscar. Irmãos queridos, a igreja se reúne em qualquer lugar para aprender a palavra de Deus, porque a partir da vida de cada um no seu cotidiano, a vida de cada um, através dos salvos, essa igreja seja coluna e baluarte da verdade. Eu tive caso aqui de irmão me dizer que viu alguma coisa de uma irmã daqui da igreja e o outro irmão falou com ele: essa irmã é da igreja do pastor Juarez? Ele sabe o quanto eu sou severo no ensino. Essa irmã é da igreja do pastor Juarez? Por quê? Porque a irmã estava fazendo alguma coisa inadequada. O cara se estranhou. E essa moça é da igreja do pastor Juarez? Com esse tipo de comportamento? Eu vou lá vigiar quem está se comportando de qualquer coisa fora da igreja? Eu até tento, vocês sabem que eu tento. Eu conheço esses casos de vocês tudinho, como é que vocês vêm em casa? Qual é o comportamento do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos pais com os filhos? Eu sei. Então, irmãos, é assim. A igreja tem que ser coluna e baluarte da verdade. E para isso nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a sua palavra, para que realmente sejamos colunas e baluartes dessa palavra, da verdade. Nós não temos que ser templo, instituição, conglomerado, império. Não existe isso. Isso é coisa de homens. Detalhe, homens que não têm Deus. A glória é deles mesmos, da denominação, do líder religioso. E para isso ele precisa de muito dinheiro. Aí, assim como Israel, o próprio Davi, está escrito na Bíblia que mandou fazer um censo para ver como é que está o meu reino. Deus castigou, matou milhares de pessoas por causa disso. Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos, para que não sejamos como Israel, que se auto-engrandeceu a si própria, achando que o templo era grande coisa, que a arca que estava no templo era grande coisa. Deus destruiu o templo e levaram até a arca, até hoje sumiu. Ninguém sabe onde é que está essa arca. Porque o povo aquilo, pronto, essa arca aqui, chegaram a levar essa arca para uma guerra. Por isso a gente levar a arca é a presença de Deus, pronto, contra os filisteus. Perderam a guerra e os filisteus levaram a arca. Nós precisamos conhecer o Senhor. Se a igreja não entender essas coisas, irmãos, ela continuar trabalhando em causa própria, naquilo que chamam de missões, que na verdade não passa de proselitismo para aumentar o império da igreja. É só isso que é missões, no formato como é feito. Para a própria glória da denominação daquela igreja, para a própria glória do líder daquela igreja. Eu vi uma revista com entrevista de grandes líderes das igrejas do Brasil, todos preocupadíssimos com a queda na arrecadação por causa da Covid-19. Houve um que entrou até na justiça para a igreja dele não fechar. Porque se fechar, não vai ter como pagar. Ele mesmo disse: eu tenho 300 funcionários, como é que eu vou pagar esses funcionários? Quem mandou ele ter 300 funcionários? Quem mandou ele construir o império? Foi Deus? Foi não. Foi não. Ele é um mercador da palavra. Construiu um império, mercado da palavra. Agora ele tem que manter esse império. Para manter esse império, precisa de muito dinheiro. E para ter muito dinheiro, eu tenho que ter muita gente colaborando. Para ter muita gente colaborando, eu tenho que agradar essas pessoas com a minha palavra. É isso que é a igreja, como a gente conhece, qualquer uma. Então, irmãos, preste atenção. Se a igreja não entender essas coisas, ela vai ficar assim, irmãos, como Israel do Velho Testamento, querendo glória para si mesmo, cada vez mais distante da santidade ordenada por Deus. Quanto mais distante vai ficando da palavra de Deus, da lei de Deus. Por quê? Por causa da tradição da igreja. Tradição que os homens inventaram. Onde é que tem na Bíblia qualquer indicativo, ou mesmo sugestão, ou menos uma ideia de que a igreja deve ser um império humano? Quem inventou isso? A igreja católica. Os protestantes são quem mesmo? Alguém que saiu de dentro da igreja católica. Filho de peixe, peixinho é. Irmãos, eu sei que esta não é uma pregação convencional. Minha pregação nunca é convencional, eu sei disso. Convencional que eu digo nos nossos dias. Mas é este o papel de um pastor constituído pelo Espírito Santo. Ensinar e conduzir o rebanho de Cristo, enquanto Deus mesmo acrescenta a cada dia os que vão sendo salvos. Seja aqui, seja onde for.
Eu já vi gente que assiste nossas pregações em Macau, na China. Deus faça o que lhe aprouver com a pregação. Eu não quero nem saber quem é que está assistindo por aí, né? No nosso site, eu bloqueei comentários. Eu não quero saber o que o cara vai achar da minha pregação. Eu não quero saber. Se ele disser, pastor, gostei de sua pregação, isso vai encher meu peito, que nem acontece com todo pastor, e eu vou começar a achar que eu sou o bambambam, todo mundo me elogiando. Se ele for contra, vai me irritar. Então eu não quero saber. Deus que faça a obra com a palavra que eu estou pregando. A palavra não é minha. Não sou eu o importante é o Senhor. A palavra é do Senhor. Eu não sou autor dessa pregação. A pregação está aqui na Bíblia. Deus me acrescenta ao seu rebanho. Eu sei lá se alguém já foi salvo em Macau por causa de uma pregação minha. Nem sei, nem quero saber. Deixa que Deus cuide disso. Se ele foi salvo lá Deus mesmo vai providenciar que ele encontre um pastor para discipulá-lo. Os que estão sendo salvos pelo Evangelho pregado e vivido pela igreja, que é baluarte, coluna e baluarte da verdade, até que o Senhor venha buscar a sua igreja completa. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, irmãos, que Deus nos ajude nessa empreitada de continuar a missão redentora do Senhor Jesus Cristo. A missão não é da igreja. A igreja é a missão do Senhor Jesus Cristo. E que a gente saiba que tem que fazer essas coisas para o louvor da sua glória. Amém.